Então, boa tarde a todos. Nessa aula número 3, a gente vai discutir um tópico novo, que é a questão das relações de dispersão por efeitos de nova física. Como eu falo com relação à nova física, seria uma física além do modelo padrão. Existem muitas físicas além do modelo padrão, a gente vai selecionar algumas delas e também a gente vai aproveitar o que foi feito na aula passada e discutir alguns meios materiais, em especial meios de plasma aqui. Eu acabei esquecendo de comentar, né, mas acho importante. A primeira vez que eu conheci o Rio de Janeiro e conheci o CBPF também foi numa escola do CBPF. E aquilo para mim foi fundamental para escolher entrar no CBPF. Foi lá em 2010, então já se passou um bom período aí, uns 13 anos. Ontem, agora não está aí, mas tinha um colega aí que estava comigo naquela época, que é se você procurar na lista, vai ter um tal de Anderson Jesus. Então o Anderson estava no mesmo hotel que eu e foi bom encontrá-lo aí, a física nos uniu novamente. Acho que foi uma experiência muito boa, assim, muito positiva, que fez com que eu decidisse ingressar no mestrado. Bom, vamos seguir então. Qualquer dúvida pode levantar a mão. Esse aqui é o e-mail também. Esse aqui é o sumário da apresentação, que é primeiro fazer uma breve contextualização, colocando quais foram os principais objetivos da aula passada, qual que é a mensagem que eu gostaria de ter passado, espero ter passado. E aí a gente começa a abordar a questão da chamada eletrodinâmica axiônica, que é quando você acopla à equação de Maxwell um novo campo chamado campo do Axion. Você vai acoplar com as equações de Maxwell. E em seguida, no terceiro tópico, a gente vai falar de eletrodinâmicas não lineares, aproveitando o que a gente fez na aula passada, que eu já introduzi todas as definições, os principais modelos, mas agora vai colocar um ingrediente extra, que é meios de plasma, que é um pouquinho mais complicado porque só com as relações constituintes você não consegue descrever o meio. Você precisa, por exemplo, introduzir o campo de velocidade do fluido, como que esse fluido responde aos campos eletromagnéticos. Isso vai gerar um sistema de equações que tem que ser resolvido, ou a gente procura alguma aproximação para chegar lá. E por último, as conclusões. Então, essencialmente, essa aula é duas em uma, né? São dois temas distintos: eletrodinâmica axiônica e depois eletrodinâmicas não lineares em plasma. Então, vai ter duas conclusões parciais nesses casos e a conclusão geral. Bom, essencialmente o que a gente viu na aula passada, a questão da materialidade, eletrodinâmicas não lineares e como que campos externos podem gerar novos efeitos, campos magnéticos ou campos elétricos. E os principais objetivos eram classificar os meios materiais através daqueles vetores de polarização, de magnetização, os vetores D e H, apresentar eletrodinâmicas não lineares e a conexão com os meios materiais. Eu acho que talvez essa é a maneira mais simples de você introduzir o assunto, quando você já falou de vetores de polarização e magnetização, e mostrar que eletrodinâmicas não lineares ela tem essa conexão com o vácuo não trivial, ou seja, o vácuo se comportar como um meio material. E em seguida, a discussão de efeitos na presença de campos externos e também meios materiais, como que, por exemplo, a polarização da onda é modificada quando ela passa por uma região com campo externo, ou com campo magnético, ou no meio material. Então essa é a mensagem que a gente queria colocar. E agora o nosso objetivo é entrar na discussão das relações de dispersão. Então, os objetivos são essencialmente dois: discutir a eletrodinâmica de Maxwell acoplada ao campo do Axion,
O axion, ele surge inicialmente no setor da teoria nuclear forte. Então, o que eu me refiro aqui seria uma espécie de axion-like particle, que é o análogo, só que no setor eletromagnético. E os objetivos é fazer uma conexão com a matéria condensada e introduzir alguns efeitos com campos externos. E em seguida, a gente entra num outro tópico, que é analisar a influência do meio de plasma junto com a eletrodinâmica não linear, um caso específico que eu vou colocar aqui. E vai entrar em jogo isso daqui, ó. De um lado você tem a não linearidade e o outro efeitos coletivos, ou seja, o efeito do plasma, né? Quando que essas coisas vão se somar, vão se subtrair, quando que um deixa de ser relevante, o outro entra em, vamos dizer assim, em fase, né, que é a fase da não linearidade ou a fase do efeito coletivo. Então esse é um exemplo bem interessante que vai colocar em xeque essas duas coisas e mostrar que você estudar uma nova física em um meio material também tem efeitos bem legais, assim. Bom, recordando as notações principais que eu vou seguir aqui, pelo menos nessa parte inicial, é eletrodinâmica quissiônica em unidades no natural, em que o H cortado e o C é igual a 1. Eu utilizo o A como sendo o campo escalar, o campo do áxion, e o φ é o potencial escalar. Tomar cuidado que em muitos livros eles utilizam φ como campo do áxion, então isso pode gerar uma confusão. O A é o potencial vetor e ρ e J é a densidade de carga e corrente, respectivamente. Então, o campo elétrico é o menos o gradiente do φ, menos o derivado temporal do A, e o B é o rotacional do A. Essa aqui são as equações de movimento do sistema eletrodinâmico de Maxwell acoplado com o áxion. É só avisar que a lista está correndo, então se alguém não assinou, é só avisar o pessoal. Primeira observação é que a equação, a lei da indução, a lei de Faraday e o divergente de B igual a zero, a lei de Gauss para o magnetismo, elas permanecem inalteradas. E aí a lei de Gauss, ela fica com ε0E menos GAB igual a ρ. Então você vê claramente que o áxion se acoplando com o campo magnético aqui, e na equação de Maxwell-Ampère, o áxion se acopla com o campo elétrico. E esse é um caso que eu estou fazendo, que é baseado num artigo que eu vou citar depois, em que você tem um meio, não é um vácuo, mas aparece a permissividade do material e a permeabilidade. Então aqui você tem uma espécie de material linear e isotrópico. E essa última aqui seria a equação do áxion, uma equação típica de um campo escalar. Observem que aparece esse G, sempre quando o áxion se acopla com o campo eletromagnético. Esse G é a constante de acoplamento do áxion do fóton. E notem também que nesse lado aqui aparece o produto escalar de E com B. Então é como se o campo eletromagnético também fosse uma fonte para o áxion. A gente vai observar as duas coisas. O sistema áxion-fóton, você pode ter conversão de energia de um para o outro. E aqui já dá um sinal que você tem uma espécie de fonte, o campo eletromagnético sendo fonte para o áxion. Bom, outra observação é que nesse lado da equação não aparece nenhuma velocidade, nenhuma informação do nosso epsilon e nosso mi. Isso significa que o autor está considerando que o áxion interage com o fóton
Isso fica bem claro nos acoplamentos aqui, mas o áxion ele não vê a matéria. Então, é como se o áxion ele não interagisse com os elétrons. Ele passaria pela matéria e sem perceber o índice de refração. Porque se tivesse algum termo, teria que ter uma velocidade do meio aqui nessa equação e aqui não aparece. Então é como que para o áxion o meio fosse um vácuo. Isso é importante. Não é tão simples perceber isso. Alguns autores consideram que o áxion pode interagir com os elétrons, por exemplo, mas essa interação é muito fraca e também não é uma interação de origem eletromagnética. Então, nesse contexto, a gente está considerando que a interação áxion-matéria é desprezível, mas o áxion pode interagir com a matéria através do fóton. Ou seja, o áxion interage com o fóton e o fóton interage com os elétrons. Essa é a informação que está nessa equação. Outro comentário, vou voltar aqui. Na aula passada se comentou muito, por exemplo, da massa do Higgs, né? Por que era aquele valor lá específico e, a princípio, teve que ter muitos experimentos, muita fenomenologia, teoria também, para você vincular aquela janela e chegar no valor determinado do Higgs. Aqui também a dificuldade é essa, a gente não sabe qual é essa massa do áxion e nem também essa constante G. Então o que tem são experimentos na astrofísica, em aceleradores, e o que o pessoal está tentando é achar janelas possíveis. Por exemplo, para determinados valores de massa na faixa do milieletronvolts, você tem um vínculo de G maior que alguma coisa ou menor. Então no final do dia você tem uma espécie de uma região, um plot em que o eixo Y é G, o eixo X é a massa, e aí você vai vinculando quais regiões são possíveis. Mas ainda é muito extensa essa região. Você pode ter um áxion com os aceleradores procurando na faixa do MeV e na astrofísica no milieletronvolts. Então esse espaço de parâmetro da massa e da constante de acoplamento ainda tem muita coisa para fazer, né? Existe o que a gente chama de regiões de exclusão. Como eu comentei, você tem a permissividade, o epsilon, a permeabilidade μ, e essa aqui seria a velocidade do meio, 1 sobre a raiz de epsilon μ. Essa velocidade ela não aparece na equação do áxion. É isso que eu quero dizer, que o áxion passa pela matéria, ele não vê a matéria, e isso é uma das bases do chamado experimento da luz brilhante passando pela parede. A gente vai chegar mais adiante. Bom, no caso do vácuo seria 1 sobre a raiz de E0 μ0, mas aqui a gente toma unidades natural, então C igual a 1. E a observação, para aqueles que já viram o curso de mecânica analítica, onde que vem aquelas equações? Vem dessa lagrangiana aqui. A lagrangiana de Maxwell acoplada ao áxion. Essa primeira linha é o eletromagnetismo de Maxwell em um meio linear e isotrópico. Essa segunda parte seria uma equação de um campo escalar massivo, e aqui seria a interação do áxion com o campo eletromagnético. Calculando a equação de Euler-Lagrange, essa lagrangiana, a gente obtém aquelas equações. Mas essa é a única vez que eu vou comentar assim, de lagrangiano, só para vocês terem alguma ideia. Que às vezes o que se muda pode alterar o tipo de interação. Em vez de ser com E escalar B, pode ser com E quadrado menos sobre C quadrado menos B quadrado. Esse seria um outro áxion. E aqui recordando o que a gente comentou na aula passada, de falar dos meios materiais. A gente discutiu isso, que o divergente do vetor D igual à densidade de carga livre, o rotacional do H é J, mais a derivada temporal do D,
E se você compara com as equações do Axion, eu já escrevi ela de uma maneira bem sugestiva, a lei de Gauss é essa, a lei de Ampère-Maxwell é essa, e você naturalmente, comparando as duas, reconhece que a eletrodinâmica axiônica ela pode ser colocada no mesmo formalismo. Isso porque você não alterou as equações homogêneas. Então, a lei de Faraday permanece igual, divergente de B é igual. Então, você consegue colocar no formalismo uma espécie de que a eletrodinâmica axiônica tem que ter uma conexão com um meio material. E o reconhecimento é esse, né? O vetor D é εE menos GAB, e o nosso H é 1 sobre μB mais GAE. Essas seriam as relações constituintes. Claramente, isso aqui é uma espécie de meio magnetoelétrico, porque tanto o campo elétrico quanto o campo magnético vai gerar uma polarização, e o mesmo ocorre para o campo para a magnetização. B e E também geram ela. Isso devido ao Axion. A conexão com os isolantes topológicos, lembrando da aula passada, o material aqui no interior é isolante elétrico, ou seja, um dielétrico, e na superfície é um condutor. Eu comentei que as relações constituintes eram essa, εE menos 1 alfa zero, onde esse alfa zero era uma constante, a constante de estrutura fina, vezes a raiz de ε0 μ0. E aqui você vê claramente a relação de isolantes topológicos comparando essas duas equações com as seguintes. E claramente o que a gente reconhece é que o G vezes o Axion ele é uma espécie de função degrau, que é a função que ela é zero para um determinado valor, abaixo de x0, e alfa zero quando for maior que x0. Então esse x0 seria uma espécie de o que você marca a região da superfície do teu material. Se for nulo, é como você ficaria apenas com D ε0E, e o H é 1 sobre μ0B, e você teria um meio dielétrico normal. E o Axion sendo o alfa zero, você teria essas relações aqui. Então isso é uma situação interessante em que você mostra que aquela eletrodinâmica que é mais motivada por uma espécie de matéria escura, um candidato, tem vários candidatos na verdade, ela também pode ser aplicada no contexto da matéria condensada com isolantes topológicos, onde a conexão é feita na situação particular que o campo do Axion ele é uma constante. Esse é o caso mais simples possível. Então a gente estabelece de maneira simples, aqui só comparando as relações constituintes. E uma outra observação, essa é um pouquinho mais complexa, é que existe uma outra situação em que você também pode aplicar o campo do Axion na matéria condensada. Agora, no caso não trivial, porque você tem o Axion dependendo da posição e do tempo, nos chamados semimetais de Weyl, que são certos cristais. Neste caso, aparece você tem o Axion sendo descrito por essa expressão 2b escalar x e menos 2b0t. Esse b ele é uma característica do material, uma espécie de separação entre os átomos no cristal, e o B0 está relacionado com uma energia específica. Aqui não dá para a gente discutir, porque o nosso foco está sendo mais o setor eletromagnético, e para falar mais assim, metais de Weyl, eu teria que entrar em cena a descrição dos férmions. Por exemplo, discutir a equação de Dirac, que é diferente da equação de Schrödinger. Por exemplo, a equação de Dirac é só linear nas derivadas, temporal e espacial, enquanto a equação de Schrödinger tem uma derivada segunda no espaço. E aí discutir outras maneiras de você descrever férmion, a equação de quantos férmion é Dirac, Majorana, Weyl,
E tudo isso vai mudar as relações de dispersão. E neste caso, quem entra em cena é o áxion se acoplando nessas equações. Então pode ser que no futuro aí vire um curso, a gente focar no setor fermiônico, mas por enquanto a gente só fica no setor eletromagnético e apenas coloca um comentário para quem quiser depois pode ver nessas referências aqui. Eu selecionei algumas que são as referências de eletrodinâmica axiônica na matéria condensada. Então essa aqui eu acho que é uma das mais básicas do Planeres de 2021, que vai bem na direção de isolantes topológicos. Depois, para quem quiser ver um pouquinho de discussão de semimetais de Weyl, tem essas duas, Goswami e Tewari, de 2012, Shen Wu e Burkhoff, de 2013. Essas daqui, como eu disse, precisa ter um pouco mais de conhecimento da equação de Dirac e noções de relatividade especial. Então, já não é uma leitura tão simples assim para quem não viu relatividade. E esse último trabalho, de Sekine Nomura, de 2020, esse você vai pegar quase todas as aplicações que você pode ter de eletrodinâmica axiônica na matéria condensada. Então, inúmeros materiais topológicos que você possa imaginar, ele faz uma espécie de revisão e estado da arte. Eu vou ter que beber bastante água porque com esse ar-condicionado tá difícil. Bom, seguindo, agora a gente vai partir para uma outra discussão, que é entrar com a relação dos efeitos de você analisar as equações, essencialmente. Vamos fazer algumas simplificações e posteriormente entrar com campos externos. Começar a pegar essa primeira equação, que é a equação de Gauss, na presença do áxion. Se você utilizar uma identidade vetorial simples e pegar o divergente do áxion com o campo magnético, aqui vai aparecer o divergente de B. E aqui a gente assume C igual a zero na eletrodinâmica axiônica. Então fica B escalar gradiente do áxion. Substituindo isso aqui, obtém essa expressão, divergente de epsilon E igual a G, B escalar gradiente do áxion mais ρ. Mas nota, eu estou aqui começando a ter um pouquinho mais uma mente aberta. A gente utilizou divergente de B igual a zero. Mas se, por exemplo, você começasse a combinar novas físicas, por enquanto como uma espécie de exercício acadêmico mesmo, supor que você tenha a presença de monopolos magnéticos. Isso já, o monopolo magnético como partícula fundamental, não foi observado até agora. Mas na matéria condensada tem estruturas chamadas gelos de spin, e nessas estruturas elas imitam o monopolo magnético. Então a gente teria que o divergente de B é uma densidade ρ de m, onde esse ρ de m faria o papel do nosso monopolo magnético. Nesse caso, nessas manipulações aqui ia ter uma modificação. Iria aparecer o áxion se acoplando com a densidade do monopolo e a constante G que está aqui. Apareceria um novo termo. Então, quando você começa a combinar as físicas, nesse caso, o áxion ele vai interagir com o monopolo magnético. Só para a gente fazer esse exercício e tomar cuidado, que é mente aberta para a gente ver, olha, em tal etapa eu utilizei tal equação. Talvez essa equação em um cenário pode não ser válida, ou pode ser mais interessante você combinar novas físicas. Bom, no gelo de spin,
você tem uma estrutura de monopolo, mas você não teria o áxion. Então o que a ideia é verificar como que o áxion poderia influenciar nesse meio material. E eu acho que já vi alguém trabalhando nisso, mas ainda não acabei não citando essa referência. Mas tem algumas tentativas assim de, já que o áxion ele é sensível ao monopolo, porque não também, e o áxion já apareceu em sistemas de matéria condensada. Acho que já houve pelo menos do ponto de vista teórico, alguém investigando essas discussões. Agora, se áxion e monopolo magnético chegou a ser realizado num material específico, isso eu ainda não sei. Eu não cheguei a ver ainda. Pode ser que apareça em breve, né? Ou já tenha. E aqui a segunda equação que a gente começa a manipular é a equação de Ampère-Maxwell. E aparece, quando você vai calcular o rotacional desse termo aqui, GAE, utilizando uma identidade vetorial. Aqui a gente tem o rotacional do campo elétrico. E aparece a lei de Faraday, a lei da indução. Substituindo, ficaria menos áxion, derivado temporal do B, mais o gradiente de áxion rotacional ao campo elétrico. E abrindo esse termo, com a identidade vetorial eu tenho isso. Esse termo, esse segundo aqui, eu vou utilizar a regra do produto, a derivada do produto, tem isso. E há um cancelamento, esse termo se cancela com esse daqui. Ou seja, aqui é simples, estou fazendo um pouco mais rápido, mas essencialmente é utilizar aquelas identidades do cálculo vetorial. Mas o importante é aqui, ó, você vai nessa etapa utilizar a lei de Faraday. E cancelando os termos, se obtém essa equação. Rotacional de 1 sobre μb menos derivada temporal de εe é J. E colocando os termos no outro lado, campo elétrico, rotacional, gradiente de alfa, menos B derivada temporal do alfa. E aqui eu começo também a colocar outras observações. Se você tivesse uma situação em que de um monopolo magnético em movimento, ele teria essa densidade de corrente Jm. E a lei da indução de Faraday ficaria modificada dessa maneira, introduzindo essa corrente magnética do monopolo magnético. Então, claramente, na passagem anterior, você iria adicionar uma corrente aqui, e essa corrente iria se acoplar com o áxion nesse termo aqui. Então, aqui fica visível que o áxion é muito sensível à presença de monopolos. E uma outra... sim. Eu vi na equação porque se você colocasse, vou voltar aqui, ó, o rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do B menos Jm. Daí nessa passagem aqui, se a gente substituir aquela corrente magnética, corrente de monopolo magnético, ela se acoplaria com esse termo aqui que é o áxion, que está nessas equações. E apareceria também multiplicado por G. Então, essencialmente seria G a J. E uma outra observação, essa aqui acho que o Léo chegou a comentar, mas existem algumas propostas de gravitação, na verdade muitas propostas, a gente ainda não sabe o que é uma teoria de gravitação quântica. É um dos problemas teóricos muito estudados, mas uma delas, que é chamada Loop Quantum Gravity, ela acaba também alterando a lei de Faraday desta maneira. O rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do B, e aparece um Laplaciano do campo elétrico e essa quantidade L de P, que é chamada a constante de Planck. A constante de Planck, para vocês terem uma ideia, ficaria na ordem de 10 elevado a menos 35 metros. Então é uma coisa extremamente pequena. A gente ainda não tem acesso a ela, na verdade.
seria você pegar o próton e multiplicar por 10 na menos 20. Algo extremamente pequeno. Então, para talvez você conseguir fazer com que esse termo seja não desprezível, vai ter que trabalhar nas equações e talvez colocar um campo elétrico ou um campo magnético muito intenso para compensar essa pequena correção. Mas certamente, se você voltar na equação, e aquela que a gente utilizou, onde aparecia o rotacional do E, o áxion também iria se acoplar com aquela constante, mas que aquela constante ia trazer um laplaciano do E e mudar as relações de dispersão. Não é vamos dizer assim, uma nova partícula, como um monopolo, mas certamente esse termo ele altera as relações de dispersão com essa constante aqui. Isso é só para a gente começar a ter essa mente mais aberta e estar atento que, olha, quando eu faço uma passagem eu fiz uma hipótese. Talvez essa hipótese em um outro cenário não seja interessante. Ou talvez na matéria condensada essa constante seja algo, uma outra constante, por exemplo, algum material uma característica do material, por exemplo. E agora vem a discussão que é a gente começar, é o que normalmente acontece, é a introdução de campos externos, que é quando é o cenário do laboratório, o cenário da astrofísica, que é você colocar um campo elétrico ou um campo magnético. Normalmente a gente faz isso, a gente decompõe o campo elétrico como sendo E0 e um Ezinho. Esse Ezinho é o que a gente interpreta como o campo elétrico do fóton. E o Bzinho minúsculo é o campo magnético do fóton. E esses dois são os campos externos, o campo elétrico externo e o campo magnético externo. E normalmente, na verdade até com uma hipótese simplificadora de você tentar resolver o sistema, já que muitas vezes o sistema é complicado, é você assumir que os campos E e Bzinho são flutuações pequenas. Ou seja, eles são muito menores que esses campos externos. E aí a gente diz que vai sempre desprezar quando aparecer E quadrado, quer dizer, Ezinho ao quadrado, a gente vai tender a zero, Bzinho ao quadrado vai tender a zero, o Ezinho com o Bzinho também vai tender a zero, ou seja, tudo que é quadrático ou cúbico e assim por diante vai ser desprezado. A gente vai, que chama linearizar as equações. E nessa situação também a gente vai assumir que o campo do áxion ele também é uma flutuação. Então toda hora que o campo do áxion multiplicar pelo campo do Ezinho e Bzinho a gente despreza. Esse E0 pode ser o campo elétrico de um laser e o B0 de uma estrela, por exemplo, uma estrela de nêutrons, um magnetar. E já que aquela constante é pequena, a gente precisa ter um campo externo grande para compensar, né? Para ser visível os efeitos. Bom, até agora o maior que a gente não conseguiu ver nada, na verdade. Então, quando você fala tão grande, o laser mais potente não conseguiu trazer, ainda ninguém conseguiu observar o áxion, e também na astrofísica não se tem. Na matéria condensada a gente tem a descrição dos isolantes topológicos, mas ali é a situação, no caso do isolante topológico, mas o áxion é constante, é trivial, né? No caso de semimetais de Weyl, daí o áxion já pode ser um campo, mas ali você não precisa ter, não é necessário ter campos externos. Às vezes o material pode estar magnetizado. Então aqui o interesse maior aqui a gente está buscando a interação áxion-fóton no contexto de física de partículas. Sim? Bom, na astrofísica você pode até passar o campo crítico. Aquele campo crítico, na verdade,
Tem duas questões, tem o campo elétrico crítico e o campo magnético crítico. Passar o campo elétrico crítico é problemático, porque você vai ter a produção de pares. Mas você passar o campo magnético, quem gera pares é o campo elétrico não magnético. O único problema que aparece quando você passa, por exemplo, os campos críticos e quer estudar uma elerodinâmica não linear é que aquela de Euler e Cocker não vai dar conta. Você teria que corrigir a teoria não linear com f quadrado, com outros termos além de f quadrado e g quadrado. Detectar, você está falando do axion. Bom, primeiro você vai ter uma primeira observação de um candidato da matéria escura. Então isso já é um grande resultado que há anos o pessoal está buscando. E uma outra questão que eu acho que vale a pena mencionar é: e se não existir matéria escura? Sim, a maioria das pessoas, os físicos, vamos dizer assim, acreditam que tem matéria escura. Você vai perguntar, a maioria existe, mas e se não existisse? Né? A gente está tanto tempo procurando e a gente sabe que o nosso universo a gente consegue descrever com 4% das interações, quer dizer, as interações fundamentais, nuclear forte, fraca, eletromagnetismo, e todos aqueles zoológicos de partículas contempla 4%. Os demais seriam energia escura ou matéria escura, que é o que o pessoal acredita por exemplo, observações de galáxias, essas coisas. Mas isso não existe. Né? Tem outros caminhos, existem outras abordagens alternativas em que você não assume a existência de matéria escura, mas você vai mexer no setor da gravitação. Então aquela gravitação, por exemplo, que se vê a gravitação do Einstein, a relatividade geral, você pode mexer nela. Esse é um preço a se pagar. As teorias de gravitação modificada. Uma outra possibilidade é um grupo muito pequeno que faz essas coisas, é você pensar também na antigravidade. A gente sempre acredita que a gravidade é uma teoria de juntar, né? De atrativa. Mas e se ela tivesse um comportamento repulsivo? Também é possível. Então, se você buscar modelos de gravitação anti-gravity, é uma outra proposta. Porque a ideia deles é a seguinte: a gente imagina que a gente está num cenário, por exemplo, eletromagnetismo de máxima. No nosso mundo macroscópico resolve muitas coisas, mas quem garante que esse eletromagnetismo vai ser válido a anos-luz daqui? A gente assume que seja válido. Então a ideia também é você imaginar que, pelo menos um princípio minimalista, é assumir que as leis que a gente observa aqui na Terra seriam válidas em outras galáxias extremamente distantes. Essa é uma abordagem que a maioria segue, né? Mas tem alguns autores que pensam de maneira diferente, em que talvez as leis daqui também não sejam válidas lá. E nesses cenários, não é minoria, vamos dizer assim, aí você conseguiria contornar a discussão da matéria escura. Mas 99% bota fé que a gente vai achar matéria escura. Então, ainda não se achou, tá vinculando as coisas, mas há uma esperança grande. Mas é bom saber, porque às vezes a gente é muito educado, tem matéria escura, mas até agora não observou, né? Então será que realmente tem? É bom ter essa noção de que tem teorias alternativas que também resolvem alguns problemas. E são teorias que às vezes pouco faladas, né? pouco discutidas em cursos. Continuando aqui.
Uma observação, isso aqui eu já também coloquei na aula passada, é que normalmente esses campos externos são constantes e homogêneos. Constantes no tempo, não variam no tempo, e homogêneo, que não varia no espaço. Colocar campos externos variáveis é um problema extremamente complexo, porque vai, por exemplo, quebrar a estabilidade do vácuo. Às vezes, esse campo externo variável também pode ser interpretado como uma fonte. Então, normalmente é uma hipótese que se faz que vai simplificar muitas contas. E aí o que se faz aqui é começar o que eu disse, é linearizar as equações. Eu pego, voltando aqui, o nosso campo elétrico é decomposto no campo elétrico externo e no campo do fóton. E toda hora que aparecer um quadrado, ele vai ser desprezado. Então, nessa equação, aqui eu vou decompor o campo, mas o campo externo é constante. Então, esse divergente acaba anulando ele. Fica só esse termo, divergente do epsilon do campo do fóton. Aqui, quando eu decompor o campo magnético, o Bzinho do fóton vai se acoplar com o áxion, mas os dois são flutuações, o quadrado é zero. Então a gente fica só com esse termo aqui, o campo externo escalar gradiente do áxion. E com isso a gente começa a observar uma coisa interessante. Eu tenho aqui divergente do E essencialmente, e esse termo que aparece, G, B externo, escalar gradiente do áxion, ele é interpretado como uma nova densidade de carga que eu chamo ρ de A, se referindo ao áxion. Então a gente vê que obtém, no caso linearizado, uma espécie de lei de Gauss, onde o áxion e o campo externo funcionam como uma densidade de carga. Ou seja, aqui a gente vê o campo do áxion sendo uma fonte para o campo eletromagnético. Então isso é um dos primeiros efeitos que você tem, e por isso é importante você ter um campo externo. É uma situação que aparece aqui nas equações linearizadas. Mas é a essência. Aqui houve uma passagem. Isso aqui está muito claro, campos externos constantes. Aqui a gente acabou desprezando. Se tivesse um termo variável, ele ia para o outro lado também sendo uma fonte. Bom, vamos seguindo. A questão da equação de Ampère-Maxwell, que a gente tinha simplificado com as identidades vetoriais, decompondo o campo magnético, aqui fica só o campo do fóton, já que o campo externo é constante. Aqui também fica só o campo elétrico pequeno. E aqui, novamente, você vai desprezando as flutuações quadráticas, fica só o campo externo se acoplando com o gradiente do áxion. E aqui menos B0, a derivada temporal do áxion. Então, nesse caso, o que a gente vê é que na equação linearizada de Ampère-Maxwell, esse último termo aqui, ele funciona como uma espécie de densidade de corrente. Novamente, importante é que o campo externo está presente, né? O campo elétrico externo se acoplando com o produto vetorial do gradiente do áxion, e o B0 se acoplando com a derivada temporal do áxion. Então, nessas discussões é extremamente importante ter campos externos, mas também que o áxion seja variável no tempo ou no espaço. Porque um se acopla com a derivada temporal e outro com as derivadas espaciais. Em geral, nos efeitos que a gente está buscando, o caso magnético é o mais interessante em laboratórios. É o que a gente vai explorar daqui para frente. Então essas aqui são as equações de Maxwell linearizadas, onde eu escrevi de uma maneira mais simples a fim de ficar claro as novas densidades de carga e corrente relacionada ao áxion. E uma outra questão importante
é que essas densidades de carga e corrente, elas também satisfazem uma lei de conservação, aqui, derivada temporal do ρ, mais o divergente da corrente do áxion, é igual a zero. E nessas equações ficam bem claras que você, com o áxion, com essas novas densidades, tanto de carga quanto de corrente, você pode, no sistema fóton-áxion, ter uma conservação, ter uma conversão de energia. Por exemplo, o ρ gerar uma densidade de energia no campo eletromagnético ou vice-versa, justamente porque eles atuam como fontes aqui. Pois não? Sim, acho que tem alguns efeitos que o pessoal procura, que eu vou discutir um pouquinho mais para frente, que é a chamada oscilação do áxion por fóton. Que na presença de um campo externo, por exemplo, de um magnetário, o fóton poderia se converter no áxion, e aí você, na tua observação astrofísica, está observando menos fóton do que deveria. Exatamente, o efeito Primakov. Então, de fato, o campo externo vai fazer uma diferença fundamental nesses efeitos. Bom, a dificuldade está que você tem dois parâmetros aí, que é a massa do áxion e o G. Se você pelo menos soubesse um deles, já ajudaria bastante. Então, o que se consegue é que você não observa. E daí o pessoal diz, eu não observei porque o nosso G está em tal região. É sempre esse espaço de parâmetro que é a dificuldade.